Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu que amo, tu me amas, dá-me o bolo da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção para que eu possa fazer todas as ações feitas teus olhos maternais. Mãe celeste, rainha soberana do fiat divino, toma-me pela mão e mergulha-me na luz do querer divino. Tu serás a minha guia, minha terna mãe, e me ensinarás a viver e a manter-me na ordem e no recinto da divina vontade. Soberana celeste, em teu imaculado coração, entrego todo o meu ser. Tu me darás lições da vontade divina e eu estarei atenta a escutar-te. Estenderás teu manto sobre mim, para que a serpente infernal não se atreva a entrar neste sagrado Éden para seduzir-me e me fazer cair no labirinto do querer humano. Coração do sumo bem, Jesus, tu me darás tuas chamas para que queimem, me consumam e alimentem para formar em mim a vida do supremo querer. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 6, capítulo 18. 8 de fevereiro de 1904. Título: Uma das qualidades de Jesus é a dor. Para quem vive da sua santíssima vontade, não existe o purgatório. Recordo que outro dia, continuando com meu sofrimento, via que o confessor rogava a Nosso Senhor que me tocasse, onde eu sofria, para acalmar-me os sofrimentos. E Jesus bendito me disse: Minha filha, o teu confessor quer que te toque para aliviar as dores, mas entre tantas qualidades minhas, eu sou pura dor. E tocando-te, em vez de diminuir, pode aumentar a dor, porque a minha humanidade, na coisa em que mais se deleitou, foi na dor, e se deleita ainda em comunicá-lo a quem ama. E parecia que na realidade me tocava e me fazia sentir mais dor. Então eu agreguei: doce bem meu, quanto a mim, não quero outra coisa que a Santíssima Vontade. Eu não olho, nem me dói, nem se gozo, senão que teu querer é tudo para mim. E ele acrescentou: Isto é o que eu quero, e é a minha mira sobre ti. Isto me basta e me agrada, e é o culto maior, mais honrado que a criatura me pode fazer, e que me deve como a seu Criador. E a alma fazendo assim, pode-se dizer que sua mente vive e pensa em minha mente. Seus olhos, encontrando-se nos meus olhos, olham por meio dos meus olhos. Sua boca fala por meio da minha boca. Seu coração ama por meio do meu. Suas mãos operam em minhas mesmas mãos. Os pés andam em meus pés, e eu posso dizer: Tu és meu olho, minha boca, meu coração, minhas mãos e meus pés. E a alma pode dizer ao contrário: Jesus Cristo é meu olho, minha boca, meu coração, minhas mãos e meus pés. E a alma encontrando-se nesta união, não só de vontade, mas pessoal, morrendo, nada lhe resta por purgar. E por isso o purgatório não pode tocá-la, porque o purgatório toca aqueles que vivem fora de mim, e em tudo ou em parte. Capítulo 19, 12 de fevereiro de 1904. Tema: Lamentações da alma. Jesus tranquiliza.
Continuando, em meu estado habitual, sofrendo mais, veio o bendito Jesus e de todas as partes da sua humanidade saíam tantos riachos de luz que se comunicavam a todas as partes do meu corpo. E destes rios que eu recebia, saíam de mim outros tantos rios que se comunicavam à humanidade de nosso Senhor. Enquanto estava nisto, encontrei-me rodeada por uma multidão de santos que olhavam para mim e diziam entre eles: se o Senhor não concordar com o milagre, não poderá viver mais, porque se lhe faltam os humores vitais, o curso do sangue já não é natural. Por isso, segundo as leis naturais, deve morrer. E rogavam a Jesus bendito que fizesse esse milagre, que eu continuasse a viver. E nosso Senhor lhes disse: pela comunicação dos rios, como veem, significa que tudo o que ela faz, até as coisas naturais, estão identificadas com a minha humanidade. E quando eu faço chegar a alma a este ponto, de tudo o que opera a alma e o corpo, nada se perde, tudo permanece em mim. Enquanto que a alma não chegou a identificar-se em tudo com a minha humanidade, muitas obras que faz se perdem. E tendo-a feito chegar a este ponto, por que não posso eu levá-la? Agora, enquanto dizia isto, pensava em mim. Parece que todos estão contra mim. A obediência não quer que eu morra. Estes estão rogando ao Senhor que não me leve, que querem de mim. Eu não sei porque quase à força querem que esteja nesta terra, afastada do meu somo bem, e toda afligia. Enquanto isso, pensava Jesus e me disse: minha filha amada, não queira te afligir. As coisas do mundo ficam tristíssimas e sempre mais piorarão. Se chegar o ponto em que deva dar livre desabafo à minha justiça, te levarei. E então não escutarei mais a nenhum. Capítulo 20. Fevereiro. 21 de fevereiro de 1904. Título: Promessa. Diante da presença da Santíssima Trindade, da Rainha Maria, da Rainha Mãe Maria Santíssima, do meu anjo guardião e de toda a corte celestial, e por obedecer ao meu confessor, prometo que se o Senhor, por sua infinita misericórdia, me fizer a graça de morrer, quando me encontrar com meu esposo celestial, rogarei e suplicarei o triunfo da igreja e a confusão e a conversão de seus inimigos. Que em nosso país triunfe o Partido Católico e que a igreja de São Cataldo se reabra ao culto. Que meu confessor fique livre de seus habituais sofrimentos, com uma santa liberdade de espírito e a santidade de um verdadeiro apóstolo de nosso Senhor. E que, se o Senhor permite que me envie a Ele, pelo menos uma vez por mês, para lhes referir as coisas celestiais e coisas pertencentes ao bem da sua alma. Eu prometo, quando está do meu lado, e eu juro. Capítulo 21. 22 de fevereiro de 1904. Título: O grande dom de ter uma vítima. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, via pessoas que sofriam e eu rogava a Jesus que as libertasse daquele sofrimento, mesmo à custa de eu sofrer em lugar deles.
E ele me disse: se você quer sofrer tanto porque é vítima, o que acontecerá depois, quando não estiver a vítima? Então verão o vazio que sentirão aqueles que te rodeiam, o próprio país e também os reinos. Oh, então, como você vai saber, com a perda, o grande bem que eu tinha dado a eles, dando-lhe uma vítima? Capítulo 22, 12 de fevereiro de 1904. Título: Fala com alguns sacerdotes sobre a igreja de São Cataldo. Tinha esquecido de dizer, quando estou por escrever, que agora, por obediência, eu digo, se não são coisas certas, mas dúvidas, porque faltava a presença de nosso Senhor. Encontrava-me fora de mim mesma e parecia que me encontrava dentro de uma igreja onde estavam alguns veneráveis sacerdotes e unidas almas do purgatório e pessoas santas que estavam discutindo entre si sobre a igreja de São Cataldo e diziam quase com certeza que se havia conseguido abri-la ao culto. E eu, escutando isto, disse: como pode ser isto? No outro dia corriam rumores de que o capítulo tinha perdido a causa. Então, por meio do tribunal, não se pôde obter, o município não a quer dar. E vocês dizem que se deve obter? E eles acrescentaram: apesar de todas estas dificuldades, porém não está perdida. E ainda que se chegue a pôr mãos à obra para derrubá-la, não se poderá dizer perdida, porque São Cataldo saberá defender bem seu templo. Mas pobre Corato, se a isto chegarem. Enquanto isso diziam, repetiram, já se levaram as primeiras coisas. A Virgem coroada já foi levada para sua casa. Vai tu diante da Virgem e roga-lhe que, tendo começado a graça, cumpra. E saí daquela igreja para ir rogar. Mas enquanto isso fiz, me encontrei em mim mesma. Capítulo 23. 4 de março de 1904. A alma deve viver no alto. Quem vive no alto não pode ser danificado. Encontrando-me muito aflita e sofredora pela perda do meu bem, Jesus. Assim que eu vi, me disse: minha filha, tua alma deve tratar de ter o voo da águia, isto é, morar no alto sobre todas as coisas baixas desta terra, e tão alto que nenhum inimigo a possa prejudicar, porque quem vive no alto pode ferir os inimigos, mas não ser ferida. E não só deve viver no alto, mas deve tratar de ter pureza e acuidade de olhos semelhantes aos olhos da águia. Assim, tendo esta vista e vivendo do alto, com a acuidade de sua vista, penetra as coisas divinas, não de passagem, senão mastigando-as até fazer delas seu alimento predileto, desgostando-se de qualquer outra coisa, mas também penetra as necessidades do próximo e não teme descer entre eles e fazer-lhe o bem. E, se for necessário, põe sua própria vida. E com a pureza da vista de dois amores, faz um, o amor de Deus. Tal deve ser a alma, se quer me agradar. Capítulo 24, 5 de março de 1904. Título: A cruz serve de intimação, advogado e juiz à alma, para tomar posse do reino eterno. Esta manhã, sentindo-me muito sofredora, com a adição de sua privação, depois de ter esperado muito,
Apenas por poucos instantes, veio e me disse: minha filha, os sofrimentos, as cruzes são como tantos ciatórios que eu envio às almas. Se a alma aceita estes convocatórios, o que anunciem à alma que deve pagar alguma dívida, ou que seja um aviso para que faça alguma aquisição para a vida eterna, se a alma me responde com a resignação à minha vontade, com o agradecimento, com a adoração a minhas santas disposições, imediatamente nos pomos de acordo e a alma evitará muitos inconvenientes, como ser convocada novamente, colocar advogados, fazer julgamentos e sofrer a condenação do juiz. Com apenas responder ao encontro com a resignação e com o agradecimento, suprirá tudo isto. Porque a cruz lhe será intimatório, advogado e juiz, sem necessitar de outra coisa para tomar posse do reino eterno. Mas se não aceita estas intimações, pense você mesma em quantos abismos de desgraça, de problemas, se mete a alma e qual será o rigor do juiz ao condená-la por não ter aceitado a cruz por juiz, a qual é muito mais moderada, mais compassiva, mais inclinada a enriquecê-la, em vez de julgá-la, mais atenta a embelezá-la do que a condená-la. Capítulo 25, 12 de março de 1904. Tema: ameaças de guerra. Toda a Europa está sobre os ombros de Luísa. Estando doente, Luísa, ordenei-lhe que ela ditasse, e não podendo desobedecer, tem ditado quanto segue com grande repugnância. Tendo-me lamentado com Nosso Senhor de que, sentindo-me sofredora, no entanto, não me levava ao céu, o bendito Jesus me disse: minha filha, ame-no no sofrimento. Não quero que te abatas por não ter ver ainda levado ao céu. Saiba que toda a Europa está sobre teus ombros, e o sucesso bom ou mau para a Europa depende do seu sofrimento. Se você é forte e constante no sofrimento, as coisas serão bem mais suportáveis. Se você não é forte e constante no sofrer, o bem eu te levo ao céu, serão tão graves que estará a ameaça de ser invadida e governada pelos estrangeiros. E mais, acrescentou, que se você permanecer na terra e sofrer muito com desejo e constância, tudo o que acontecerá de castigos na Europa servirá para que venha o triunfo da Igreja. E se, apesar de tudo isto, a Europa não o aproveitar, permanecer obstinada no pecado, os seus sofrimentos servirão de preparativos para a sua morte, sem que a Europa o aproveite. Amém. Fiat, fiat, fiat.